Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 26º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, do autor Stone Martin. Esse capítulo ele tem por título Reconheça seu inimigo. Você tem um inimigo e não conseguirá viver na liberdade que Deus tem para a sua vida se não reconhecer quem é esse adversário. Seu inimigo é o diabo. Pode haver pessoas em sua vida que agem como ele e outras que parecem ter sido geradas no inferno, mas não são elas suas inimigas. Satanás é que ocupa esse papel. Ele é o Deus desta era, que segue os seres humanos para a verdade, impedindo-os de ver a luz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Você pode estar pensando que não deseja ter nada a ver com o diabo, mas terá, querendo ou não. Assim como Deus tem um plano para a sua vida, o inimigo também tem um. Você quer que os planos do Senhor tenham sucesso e que os de Satanás fracassem. Isso requer entendimento da vontade de Deus e uma vida de acordo com ela, além de compreender quem é o inimigo e quais são seus planos. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Esse texto revela tudo o que precisa saber sobre quem está planejando e o que para você. O Senhor lhe deu várias armas para combater o inimigo e uma armadura de proteção para usar. Todos precisam aprender a vestir toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Se você vestir toda a armadura de Deus, conseguirá resistir a qualquer coisa que o inimigo colocar em seu caminho. A armadura de Deus não é algo que colocamos para depois nos esconder debaixo da cama. Nós a vestimos não só para fins de defesa, mas de ataque também. Embora seja verdade que a batalha contra o inimigo já foi ganha por causa do que Jesus fez na cruz, isso não quer dizer que não temos nada para fazer. Devemos demonstrar forte fé no Senhor e em sua palavra, e devemos orar com ousadia sem retroceder. Deus lutará por nós, contra nosso inimigo também, mas Ele não espera que fiquemos à toa. Os israelitas precisaram crer no Senhor. Nós devemos fazer o mesmo. Eles precisaram pisar no fundo do mar, com uma parede de água de cada lado, e caminhar até a outra margem. Quanta fé isso deve ter exigido! Deus encontrará uma saída para nós também. Porém, precisamos nos mover em fé e fazer o que Ele nos ordena. Devemos usar as armas espirituais que Ele nos deu, sua palavra, o louvor e a adoração. Necessitamos estar no lugar certo, no tempo certo, ou seja, dentro da cobertura protetora de sua vontade. Resista ao inimigo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mais poderosa arma contra o inimigo. Ao descrever a armadura de Deus, sua palavra é chamada de espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ela corta tudo. Se você não conhece a verdade divina, não é capaz de discernir as mentiras do inimigo. Satanás rouba a palavra de Deus de todo aquele que não a conhece com solidez. Marcos capítulo 4, versículo 15. Leia Efésios 6, do 10 ao 18 com frequência, para compreender sempre a armadura que o Senhor lhe deu. Nunca se canse de ler a palavra, ciente de que o inimigo nunca se cansa de fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Resista ao inimigo com oração. Se a palavra de Deus é nossa arma, a oração é nossa estratégia de batalha. Ela também faz parte da armadura. A oração é a luta em si. Não permita que o inimigo mantenha você lutando contra doenças, injúrias, miséria e um desastre após outro. Problemas com os filhos, desafios no casamento, dificuldades financeiras e ameaças constantes ao seu bem-estar ou à sua vida. Deus lhe deu autoridade na oração.
Use a autoridade dada a você no nome de Jesus. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19. Se você está sofrendo ataque do inimigo, declare a verdade e as promessas de Deus em suas orações. Ore sobre o que está acontecendo e agradeça ao Senhor porque Ele aguardará do maligno. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Resista ao inimigo com louvor. Uma das armas mais poderosas contra o inimigo é o louvor. Uma arma de guerra que convida à presença de Deus. O inimigo não consegue ficar na presença do Senhor, ele a odeia. Isso o lembra de quando abriu mão de sua função de líder da adoração no céu, porque queria se exaltar e ser como Deus. Sua queda foi grande e ele sabe que está derrotado. Mas conta com a possibilidade de pessoas como eu e você não saberem desse fato. Resista ao inimigo permanecendo na vontade de Deus. Submeter a vida a Deus e viver em obediência a seus caminhos é algo poderoso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Se o inimigo a atacar, peça ao Senhor que lhe mostre se as áreas em sua vida que não estejam em obediência aos caminhos ou à vontade dele. Lembre-se de que todos os caminhos de Deus são para seu benefício. Salmo 19, 19. Peça a Deus que Ele mostre o que está acontecendo de verdade. Quando algo perturbador estiver acontecendo e você não tiver certeza do que se passa, peça a Deus que Ele mostre se a dificuldade faz plano do que Ele tem para a sua vida ou se é um ataque do inimigo. Não saia colocando a culpa em si mesma, em seu cônjuge, chefe ou vizinho. Pode se tratar de algo que vem diretamente do campo inimigo. Ore para que seus olhos se abram à verdade. Peça ao Senhor que a ajude a discernir o que está enfrentando. Quanto mais você conhecer Deus e sua palavra, e quanto mais perto dele caminhar, mais rapidamente conseguirá descobrir um ataque e identificar o inimigo. O Senhor não traz algo ruim para a sua vida. Ele nunca destrói, causa problemas ou provoca conflitos entre você e seu cônjuge. Isso é obra do inimigo. Você também deve aprender a discernir entre oposição espiritual e oposição humana. Embora Satanás exista no reino espiritual, ele pode se manifestar por meio de alguém que acredita em suas mentiras. A oposição humana acontece porque as pessoas em ignorância permitem se transformar numa ferramenta do inimigo. Se você não compreender isso, poderá desperdiçar tempo lutando contra uma ou mais pessoas, em vez de guerrear contra o inimigo como deveria. Deus disse a Jeremias: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Todos nós precisamos desse tipo de iluminação no reino espiritual, para compreender o que estamos enfrentando e a força que o Senhor faz em nosso favor. A fim de orar com mais eficácia, pergunte a Deus o que você precisa saber para ter a percepção do motivo pelo qual está orando e como Ele deseja que você ore. Jesus veio para derrotar o inimigo e foi isso que Ele fez. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Uma vez que Ele é seu Salvador, não é preciso viver com medo do que o inimigo pode atentar contra a sua vida. Apenas permaneça junto a Deus e dependa do poder dEle em seu favor. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Contudo, mantenha sempre as armas prontas. Aqui, a autora antes, ela veio falar sobre a estratégia da oração. Usar a oração como estratégia de guerra. E uma das coisas que nós aprendemos a usar a oração como estratégia de guerra é a partir do momento que lemos mais a palavra de Deus. Porque quando temos o conhecimento da palavra de Deus e começamos a usar a palavra de Deus na oração, ou melhor, orar com base na palavra, fica mais fácil
usar a estratégia, usar a oração como estratégia de guerra. Por quê? Porque toda a nossa oração, ela vai estar embasada em algum versículo ou em alguma palavra que está na Bíblia. Da mesma forma, quando nós chegamos em um lugar, nós podemos dizer: Senhor, está escrito na tua palavra que onde eu colocar a planta dos meus pés me pertence. E se me pertence e eu estou debaixo da tua vontade, então o Senhor é que tem autoridade neste lugar. Então, daí a gente já pode entender que precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Precisamos anotar. Irmã, não tenho facilidade em gravar versículo, em estar com versículo no meu entendimento. Anote. Compre um caderninho. Procure um caderninho de rascunho, um caderninho que não usa mais. Algumas folhas. Separe. Leia o versículo. Anote o que você mais gostou, o que te chamou a atenção naquele versículo. Em que parte da minha vida, em que área da minha vida eu posso usar esse versículo? Como seria uma oração usando esse versículo? Daí você já tira um devocional para o seu dia. E daí, quando chegar em um momento da oração, o Espírito Santo vai te lembrar os versículos que você já leu. Mas ele só pode lembrar o que você já leu. Ele não tem como lembrar o que você não lê. É por isso que o crente, o servo do Senhor Jesus Cristo, tem que ter como prioridade em sua vida oração, busca, leitura da palavra. Então podemos dizer que somos crentes, que servimos ao Senhor Jesus, se não lemos a palavra, se não queremos aprender o que tem aqui dentro. Porque a partir do momento que a gente não se interessa por aprender o que tem aqui dentro, por querer entender o que diz aqui, por querer aprender o que Deus fala, nós perdemos as promessas que o Senhor deixou para nós. Nós perdemos estratégia de oração de guerra. Nós perdemos palavras de encorajamentos. Tanta coisa nós perdemos a partir do momento que não buscamos ler. Isso aqui é o manual do crente. Crente que é crente só fica afirmado na rocha quando tem o conhecimento da palavra, quando ele busca o conhecimento da palavra. Hoje em dia, com acesso à internet, nós temos a Bíblia em áudio. Se não sabe ler, se tem dificuldade em leitura, procure ou um aplicativo de Bíblia online que tenha o áudio. Lá você clica no versículo e você vai ouvir o áudio da Bíblia. E é da mesma forma que você vai fazer. Você vai anotar, repita quantas vezes forem necessário, anote quantas vezes forem necessário. Hoje em dia, nós que temos a facilidade do acesso à tecnologia, não temos mais desculpa para não lermos a palavra do Senhor. Não temos mais desculpa para não estudarmos a Bíblia. Hoje existem inúmeros livros de estudos, existem inúmeros autores que fazem livros de estudos. Na internet existem vários sites de estudos. Então, nós não buscamos se não quisermos. Nós só não aprenderemos se não quisermos. Essa é uma dificuldade, é uma barreira que os crentes têm que superar. Que nós crentes que temos que superar para ter mais de Deus. Como é que eu vou orar em cima de uma doença, em cima de uma causa, se eu não sei que na palavra do Senhor está escrito: porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarada. Eu leio, eu vou orar só com as minhas palavras. Mas quando eu oro com o embasamento da palavra de Deus, quando eu oro com os versículos, quando eu oro dentro da palavra de Deus, a minha oração ela ganha uma outra dimensão. A minha oração ela entra em uma dimensão, ela sai da dimensão terrena, que a oração ela já sai porque ela vai até Deus, mas aí eu passo a estar em uma dimensão diferente. Eu passo a ter um conhecimento diferente. Isso nós só podemos ter se nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus.
se nós buscarmos estudar, se nós buscarmos ler, se nós buscarmos querer aprender, peça a Deus. Se você não tem vontade de ler, se você não gosta de ler, se você não entende, hoje em dia existem inúmeras traduções da Bíblia. Desde as traduções mais antigas, que são as traduções que usam, de certa forma, algumas palavras até mais dificultosas de entender, mas existem as traduções mais atuais, para que as pessoas possam ter um entendimento mais fácil do que está lendo. Então não temos desculpa. Se não está tendo vontade, se não está achando prazer em ler, peça ao Senhor, Deus me dê vontade. Deus, eu não estou tendo, Senhor. Eu leio, eu não entendo nada. Eu leio, eu não enxergo nada. É como se fosse um bocado de letra embaralhada que para mim não está dando em nada, Senhor. Mas peça a Deus, porque o Espírito Santo que inspirou os homens de Deus a escrever isso aqui, ele está do meu lado e do seu lado. Imagine você pedir ao autor que escreveu o livro para lhe dizer, me explique o que está escrito aqui. Imagine o prazer, eu penso de o prazer de um autor terreno, né? Que ele deve ficar muito feliz, poxa, essa pessoa está querendo entender o que eu escrevi. Imagine o Espírito Santo, como ele fica. Quando a gente diz assim, Espírito Santo, eu preciso de sua ajuda para entender o que está escrito aqui, porque eu não estou entendendo sozinha. Está muito difícil para mim, eu não estou entendendo sozinha. Ele vai te ensinar com todo prazer. E ele vai te ensinar e você vai entender. Ai, mãe, eu não vejo vontade. Eu leio hoje, amanhã eu não quero ler mais. Torne disso um hábito. Se force. Se esforce. Leia um versículo hoje, amanhã leia outro. Ah, eu não tô... Leia a si mesmo. Tire 5 minutos de seu tempo. Sente. Leia. Tente entender o que está escrito. Ore. Peça a Deus para te ensinar. Peça a Deus para te mostrar. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não entendeu hoje, amanhã faça de novo. Porque vai chegar um dia que você vai estar lendo e você vai parar e vai dizer, meu Deus, hoje eu consigo entender o que eu não conseguia entender antes. Meu Deus, não é que eu já estou entendendo. Não é que eu já sei o que está escrito. Olha, eu sei onde está esse versículo. Eu li esse versículo. É desse jeito que nós temos que estar. É usar a palavra de Deus como estratégia. E nós só podemos conhecer e reconhecer o nosso inimigo quando temos o conhecimento da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É na Bíblia. E como é que eu vou saber se eu não leio? Então eu tenho que ler. Amém? Vamos agora fazer a oração. Senhor, eu te agradeço por teres me livrado do inimigo. Obrigada, Jesus, porque vieste para destruir as obras do diabo e já venceste a batalha. Ajuda-me a não ser enganada pelo enganador. Abre meus olhos para a verdade, a fim de que eu identifique as mentiras de Satanás. Sei que, ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Ajuda-me a ser sábia em relação ao que é bom, pois sei que tu, o Deus de paz, esmagarás Satanás debaixo de meus pés em breve. Ajuda-me a vestir toda a armadura de Deus para permanecer firme durante os ataques do inimigo. Senhor, mantém-me ciente de quando Satanás está atacando. Fortifica-me em tua palavra e ensina-me a orar a todo tempo para não ser pega desprevenida. Ajuda-me a nunca dar lugar ao diabo em desobediência a teus caminhos. Ajuda-me a me submeter a ti e a resistir ao adversário, de modo que ele fuja de mim. Capacita-me a permanecer em tua vontade, para que eu nunca saia da esfera de tua proteção. Ensina-me a transformar a adoração em minha primeira reação aos ataques do inimigo. Eu te louvo, Senhor, porque me livraste de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora recitar os versículos, crendo na palavra de Deus. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei.
Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que o livrou das mãos do adversário. Salmos, capítulo 107, versículo 2. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Odeiam o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Salmos 97, capítulo 10. Quero voltar aqui rapidinho para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você pode até não acreditar na luta espiritual, não ver, achar que não acontece, mas ela é tão real quanto a minha existência e a sua existência. Querendo nós acreditar ou não, o diabo, ele trama a todo tempo contra a nossa vida. Ele trama a todo tempo maneiras e formas de nos tragar a alma. Ele trama a todo tempo como ele vai matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, roubar a nossa alegria, destruir a nossa vida. Então, se a palavra de Deus, ela diz: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Como leão, ele não brinca. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar achando que o diabo não vai planejar nada contra as nossas vidas, que a gente não tem que guerrear, que a gente não tem que fazer. Jesus, ele conquistou para nós a vitória. Ele venceu o diabo. Mas nós, como eu sempre tenho usado uma metáfora nos vídeos, eu volto a usá-la. Nós temos o cartão, o crédito está lá. Mas nós é que temos que usar. Cada um tem que usar pela sua vida. Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele levou as nossas dores. Mas nós temos que nos apossar da libertação. Nós temos que nos apossar da paz. Nós temos que nos apossar do perdão. Nós temos que nos apossar também do nosso lugar como soldados do exército, como soldados do quartel de Cristo. Em Efésios ele diz: tomai as armaduras. A armadura não é para ser usada e deitar na cama. Ninguém veste uma armadura se não for para uma guerra. Você não vê soldado que está de reserva vestido de armadura. Você não vê soldado que está de férias vestido de armadura. Soldado de armadura, ele está pronto para a guerra. Então entenda que eu e você vivemos dentro de uma guerra, que ela já foi vencida, mas que nós temos que guerrear. Porque se o inimigo encontrar brecha, nós podemos perder. Então tome posse das armaduras. Se aposse, leia, medite Efésios 6:10. Peça ao Senhor revestimento das armaduras espirituais sobre sua vida. E se não está entendendo a guerra que está passando, peça a Ele, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te fazer entender da onde está vindo essa guerra, o porquê desta guerra e te dá estratégia de como você tem que lutar essa guerra. Porque você não está só. Temos um general, Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Amém? Até amanhã.